E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado pra vocês, pessoal. E nesse vídeo, galera, pra gente falar um pouquinho a respeito de Marcos Leonardo, que vem sendo especulado em diversos clubes aqui no Brasil. E também, não menos importante, Felipe Coutinho, que está de saída do Vasco, isso mesmo. Bom, antes de a gente começar esse vídeo, peço muito ajuda de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, é super importante, me ajuda demais, tá certo? Bom, galera, sem enrolação, simbora para mais um vídeo aqui no canal Tato Futs, o seu canal de futebol na internet. E começando esse vídeo para a gente falar um pouco a respeito de Felipe Coutinho, que acabou pegando tanto a torcida quanto a direção do clube do Vasco de surpresa na tarde desta quarta-feira, isso mesmo. Bom, Felipe Coutinho quer sair do Vasco, já acionou seus empresários, já conversou com o Fernando Diniz e com a parte da comissão do Vasco e diz que quer sair. Tá? Muito especula nos bastidores e quem está mais próximo do meio atacante que isso se deve pelo fato de ele estar sendo questionado por parte da torcida. Inclusive, teve uma vaia no jogo contra o Bahia, tá? Foi a primeira vaia que ele recebeu no clube após seu retorno, diante da situação bem ruim que o time do Vasco vem sofrendo neste início de campeonato brasileiro e também início de estadual, mesmo após a classificação neste último final de semana. Bom, pessoal, assim, se você vai para um time grande, né, um time que tem muitos adeptos e não aguenta ali uma certa pressão por parte da torcida, aí de fato fica difícil você jogar em um grande clube, tá? Por mais que o Vasco não venha de bons momentos nos últimos anos, é um clube gigante do futebol brasileiro que tem uma história e isso obviamente faz com que a torcida pegue no pé do jogador e ainda mais um jogador que não recebe pouco no clube ali do Vasco. Eu não sei qual que é a ordenada do Coutinho, mas quanto mais se ganha, mais se cobrado é. Eu não sei se ele sofreu algum tipo de ameaça por parte da torcida, eu não sei se tem alguma coisa um pouco mais grave, mas se baseando pela questão de pressão da torcida, de vaias, aí fica difícil defender o Coutinho, porque todo grande jogador passa por momentos de baixa e passa por momentos de turbulência, como é o caso do Vasco atualmente, tá? Ele é um baita jogador, ele é um cara diferenciado no futebol brasileiro, é uma pena vê-lo sair do clube que o projetou. Apesar de não ser torcedor do Vasco, eu gostaria muito de ver o Vasco retomando o caminho das glórias, e ainda mais com o cara que foi cria da base, mas, ao que tudo indica, ele deve sim deixar o Vasco nas próximas, talvez, horas ou ainda essa semana. O Fernando Diniz até tentou um bate-papo com ele, mas não foi suficiente para que ele permanecesse com o pensamento de estar no Vasco. Com a saída dele, eu acho que o Vasco fica com um grande buraco ali na criação do time. Para encontrar alguém da qualidade do Felipe Coutinho, vai ficar difícil, por mais que ele não tenha sido aquele cara incrível, aquele diferencial ainda no clube, mas é um cara importante, é um cara que tem ali um calibre de classe mundial, talvez não no futebol que jogava há uns anos atrás, mas ainda assim acaba sendo um bom nome ali, que infelizmente o Vasco vai estar perdendo. Inclusive havia até um certo acordo para que ele pudesse ampliar o seu contrato, que iria até o final desse ano, mas parece não haver negócio. Bom, o meu pensamento que fica em relação ao futuro do Coutinho deve ir para um mercado emergente ali, deve ir para um Estados Unidos, né, na Major League Soccer, talvez um clube das Arábias, aí, como ele jogou no Al Ahly. Dificilmente vai estar num clube grande na Europa, ainda mais pela sua idade. Então, se fosse para palpitar o futuro do Coutinho, eu acho que seria para o futebol da Major League Soccer ou de volta ao futebol árabe, na minha humilde opinião. Gostaria de saber muita opinião de todos vocês no campo dos comentários. Inclusive você, torcedor do Vasco, vocês acham uma boa o Felipe Coutinho sair do clube? Vocês acham que ele deveria ficar? Enfim, é muito importante a participação de todos vocês, beleza? Bom, continuando aqui esse vídeo, não menos importante, Marcos Leonardo, molecada, isso mesmo. Marcos Leonardo que vem sendo especulado por diversos clubes aqui no Brasil e muitos tentam imaginar qual que é o futuro do atacante do Al Hilal atualmente, tá? Ele quase esteve certo de reforçar o São Paulo por empréstimo, com possibilidade de um ano e pouquinho de contrato, mas não deu certo, por conta que São Paulo, todo mundo já sabe que não tem grana para poder bancar o jogador. Foi especulado também no Flamengo, o Flamengo já tirou o time de campo, até teve uma sondagem, mas não evoluiu para uma proposta de fato.
Ele esteve nas últimas semanas muito perto de ser o novo reforço do Atlético de Madrid por 40 milhões de euros, mas aos 45 acabou se desfazendo ali um acordo que estava ali para ele ir para o time do Atlético de Madrid. Acho que, se eu não me engano, teve um desentendimento ali de valores do Al Hilal com o Atlético de Madrid, que na verdade, se não me engano, iria inicialmente por empréstimo também com opção de compra, mas não houve um acordo nas cláusulas contratuais, ele acabou não indo para o time do Atlético de Madrid. Estava praticamente tudo sacramentado e Lookman acabou entrando no lugar do Marcos Leonardo como no reforço do Atlético de Madrid, inclusive nesta quarta-feira fazendo um gol pela Champions League, tá? O que acontece, pessoal, são as especulações, né? Nas últimas aí teve o Corinthians tendo um possível interesse ali pelo empréstimo do jogador, mas faltou pessoal que não se concretizou. Ele é um cara que ele é São Paulino, mas a gente sabe que o fato de ser um torcedor não é o ponto alto para finalizar uma contratação. A gente sabe que tudo envolve também questão de valores, tanto do jogador quanto do empresário. Mas assim, ao meu ver, o Marcos Leonardo deve ficar na Arábia Saudita até o meio do ano, que é o que muitos jornais acabam noticiando, e deve definir a sua carreira lá para junho, julho. Ele tem contrato com o time do Al Hilal até 2029, metade de 2029, ou seja, mais 3 anos aí, basicamente, 3 anos e meio de contrato. Então, em relação à parte de valores, eu acho que o Al Hilal está bem tranquilo quanto às negociações, tá na tranquilidade ali. E vamos acompanhando sendo os próximos capítulos. Qualquer novidade que a gente venha a ter em relação ao Marcos Leonardo, a gente vai pontuando aqui para vocês nos próximos vídeos. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, até mais e valeu!